Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o nosso amado estado de Pernambuco e vamos agora falar, neste módulo, sobre as características climáticas do nosso querido e abençoado estado de Pernambuco. Vamos aqui para o slide? No estado de Pernambuco existem três tipos de clima: o tropical litorâneo, também chamado tropical úmido, o semiárido, que fica no sertão, e o semiúmido, que fica no agreste. O clima tropical úmido é encontrado no litoral do estado e em parte da zona da mata. Esse tipo de clima é caracterizado pelas altas temperaturas e baixas amplitudes térmicas, certo? O que isso quer dizer? Bom, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, denominado então de amplitude térmica. Então nós vamos ter geralmente temperaturas que a média é de 24, 28 graus centígrados. Pode diminuir dos 20 graus para 18, 16, 14, pode, mas também poderá ter picos de calor que podem chegar a 40, 42 graus. Não é normal, certo? É algo anômalo, é algo anormal, mas pode acontecer. Contudo, a temperatura mediana é entre 24 e 28 graus, apenas 4 graus de diferença. Por isso que nós dizemos que é uma baixa amplitude térmica, senhoritas e cavalheiros. Continuando. As precipitações médias, ou seja, a quantidade de chuva anual, varia de 1.500 a 2.500 milímetros. No módulo anterior, eu disse para os cavalheiros e as senhoritas que nós vamos ter uma variação de 1.200 para 1.500, que é a variação mínima, 2.000 milímetros, que é uma cota mediana, que é o normal, e a cota maior, 2.500 milímetros. Geralmente, estas cotas maiores vão acontecer em dois períodos específicos: ou no fenômeno climático e atmosférico denominado de Laninha, que é o super resfriamento, né, das águas do Oceano Pacífico, lá na linha do Equador, do outro lado da Cordilheira dos Andes, mas que atinge aqui Pernambuco, é a Laninha. Ou então vai acontecer o aquecimento do Oceano Atlântico, intensificando as ondas de leste. Então, os períodos de cheias mais intensos que nós tivemos nesses últimos anos, 2004 e 2010, foi provocado pela Laninha, ou pela garota, em espanhol, Laninha, a garota, 2004 e 2010. Já, por exemplo, este ano 2022, você está tendo uma maior influência do aumento da temperatura do Oceano Atlântico, que aumentou 1 grau centígrado, ou seja, o oceano fez com que uma maior concentração de vapor d'água ficasse na atmosfera. Vapor d'água este que é empurrado pelos ventos alísios e contralísios na direção leste-oeste, como tem aqui no esquema. Aqui você tem o Oceano Atlântico, que ficou 1 grau mais quente, certo? Liberando mais calor e umidade para a atmosfera. E as ondas de leste vão acontecer por conta dos ventos alísios e contralísios que empurram esse calor e essa umidade do sentido leste para o sentido oeste. Daí receberem o nome de ondas de leste, senhoritas e cavalheiros, que é o que está acontecendo neste exato momento, né, que vos falo, né, agora nos meses de maio, junho e agora começando julho, nos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e um pouquinho Sergipe, Bahia. Mas principalmente Pernambuco e Alagoas são os estados que mais estão sofrendo com essas ondas de leste. Tá certo, senhoritas e cavalheiros? Dando continuidade, vamos lá. Que causam grandes transtornos, né? As temperaturas, elas variam entre 20 a 35 graus no verão e de 15 a 27 no inverno. Aqui você está vendo, né, a vista da cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco,
que tem uma temperatura bastante amena, muito pequena, por estar situada na região serrana do Planalto da Borborema. Em razão disso, é realizado desde 91 o Festival de Inverno de Garanhuns, o famoso FIG, evento de grande porte anual que conta com atrações nacionais e internacionais. O Festival de Inverno de Garanhuns é um dos mais importantes pontos da cultura pop brasileira. E isso desde o início dos anos 90, desde 1991, que inclusive eu até já fui muitas vezes e vou novamente este ano. Eu gosto muito de pop rock, de MPB, então é sempre bom você ter isso aqui pertinho da gente. E Garanhuns é frio não só porque ela é uma tendência de ter um clima mais ameno, mas por que esse clima é mais ameno? Por que Garanhuns é mais fria? Por quê? Tem um fenômeno para se explicar, é o fenômeno altitude, pois a cada 200 metros de altitude você tem a redução de menos 1 grau centígrado na temperatura do ar atmosférico. Ou seja, como Garanhuns está a 1.000 metros acima do Recife, certo? Então Garanhuns vai ter uma média de pelo menos 5 graus a menos do que a nossa querida capital. E ainda vai ter a questão da compensação térmica, por conta de quê? Por conta de que quando a temperatura lá em cima de Garanhuns, nos 1.000 metros do Alto do Magano ou do maciço dômico garanhuense, tiver muito frio, você ainda vai ter a sensação térmica de temperatura menor por conta da força do vento. Tá certo, senhoritas e cavalheiros? Por isso, o nosso Festival de Inverno de Garanhuns pode chegar a ter temperaturas de 8 graus. Sim, 8 graus aqui no nosso querido Nordeste. Parece que muitas pessoas não acreditam ao falarmos isso, principalmente os meus amigos do Sul e do Sudeste do Brasil. Mas, rapaz, no Nordeste, 8 graus, tá de onda comigo, rapaz? Mas aí, quando eles vieram para cá, eu os levei e eles perceberam. Mas, rapaz, não é que é verdade? Tem o famoso São Tomé, né? Só acredita vendo, né? Então, senhoritas e cavalheiros, Garanhuns é frio por 2 motivos. Primeiro, a altitude e depois uma zona de descompressão térmica. Ou seja, você vai ter uma temperatura menor pela altitude e uma sensação térmica menor por conta da pressão do vento sobre a nossa querida Suíça pernambucana, ou a cidade das flores, como é conhecida a nossa querida Garanhuns. Tá ok, galera? Vamos voltar aqui para o PowerPoint. O clima semiárido está presente no interior do estado, no sertão e parte do agreste. Este clima é caracterizado por ter baixos índices pluviométricos, ou seja, chove pouco, e com altas temperaturas em boa parte do ano, com temperatura média anual entre 24 graus centígrados e 26. A maior quantidade de chuva cai no verão, ao contrário do clima tropical. No verão, a temperatura varia entre 17 e 42 e no inverno entre 12 e 34. Bom, vejam só. Heraldo, 42, sim. Eu já peguei 44 graus à sombra, certo? Quando estive no ano de 2002 estudando no sertão por conta da minha tese de mestrado, que quando eu concluí meu mestrado, a minha tese foi em meio ambiente e sustentabilidade. E dentre as características eu falei do processo de aquecimento global e do processo de desertificação do sertão de Pernambuco e do sertão brasileiro, certo? Então lá estive, peguei em Orobó, Cabrobó, Uricuri, quando lá estive fazendo as minhas pesquisas, 44 graus à sombra. Pois é, senhoritas e cavalheiros. Mas da mesma forma também que nos períodos mais frios, por exemplo, em Petrolina, agora no mês de junho, no São João, no tradicional São João de Petrolina, que não é tão tradicional quanto de Caruaru, mas também tem um valor cultural extremamente importante, nós tivemos temperaturas de 18 graus, 20 graus em Petrolina, e isso é frio para os padrões do nosso querido sertão pernambucano. Tá ok? Pois bem, então nós vamos ter temperaturas muito elevadas, mas também vamos ter temperaturas
mais amenas. Agora, a tendência é realmente as temperaturas do clima semiárido serem muito elevadas e o fator pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva, ser bem pequeno, variando entre 400 e 600 milímetros em média. Tá certo, senhoritas e cavalheiros? Continuando. Tá aqui a nossa querida Petrolina, no sertão de Pernambuco. No município, a temperatura sobe com frequência a 35 graus, podendo ultrapassar os 40 graus nos meses mais quentes do ano. O clima tropical semiúmido, que é justamente do nosso querido agreste de Pernambuco, senhoritas e cavalheiros. Ele está presente em vários municípios do agreste do estado. Este clima é caracterizado por altas temperaturas no verão e por baixas temperaturas no inverno. O período chuvoso está concentrado no inverno. A temperatura média anual varia de 20 a 22 graus centígrados. No verão, a temperatura varia de 15 a 34. E no inverno, de 8 a 25. 8 graus, professor Heraldo? Sim. Lembra os 8 graus de Garanhuns? Eu não estou falando de Caruaru, estou falando do agreste, não é? O clima tropical semiúmido. As condições meteorológicas no estado também podem ser influenciadas por frentes frias, que algumas vezes chegam ao Nordeste provocando chuva forte, raios e ventania. Bom, senhoritas e cavalheiros, frente fria vai acontecer da seguinte forma. Essa massa de ar, chamada MPA, massa polar atlântica, quando se choca com a massa tropical atlântica, vai fazer com que ondas de leste, no sentido leste-oeste, levem o calor e a umidade para o nosso amado estado de Pernambuco, como eu já falei para vocês agora há pouco neste módulo. Mas ela também, essa massa polar, ao invés de se chocar com a massa tropical, ela pode chegar direto pelo interior, fazendo com que as temperaturas desçam à casa dos seus 8 graus, né, 10 graus, 12 graus. Por exemplo, este ano, 2022, em Caruaru, nós tivemos 14 graus. No ano passado, tivemos 12 graus, certo? É uma temperatura bem baixa para a nossa cidade. E Garanhuns, o ano passado, teve 8 graus. E este ano, tudo indica que deverá chegar entre 8 a 10 graus. Também a temperatura por conta de quê? Por conta que essa massa de chuva das ondas de leste vai diminuir a temperatura do solo, provocando rajadas de vento de maior intensidade, diminuindo mais ainda a sensação térmica, como eu falei para vocês quase agora há pouco. Beleza? Continuando. Aqui nós temos Bezerros, né? No nosso querido Agreste, uma cidade muito bonita, próximo a Gravatar, uma importantíssima instância turística do agreste de Pernambuco e também do estado de Pernambuco, a cidade de Gravatar. Cobertura vegetal. Bom, vegetação a gente vai ver na próxima aula, senhoritas e cavalheiros. Nós vimos na aula, no módulo anterior, nós vimos a questão do relevo e as características gerais de Pernambuco. Neste módulo, nós vimos as características climáticas do nosso amado estado de Pernambuco. No próximo módulo, nós vamos ver as características da vegetação do nosso amado estado de Pernambuco, senhoritas e cavalheiros. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo módulo.